Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A santidade coloca Deus numa categoria única, de modo que os serafins mais majestosos comparados a Deus são como micróbios dentro de um esgoto rastejando. Ou seja, Deus é sem igual, na sua categoria Ele é incomparável, invulgar. Quando Deus nos chama para ser santos, coloca a igreja numa categoria distinta de qualquer cidadão da face da terra. Somos distintos, invulgares, e não no sentido legalista de usos e costumes, mas nossos pensamentos, nossa ética. Quando fala do mundo, ser mundano, não fala necessariamente de objetos, fala de sistema, um sistema, um conjunto de valores, crenças, uma ética. E, portanto, nós não nos adaptamos a esse sistema no mundo, mas não do mundo. Isso precisa ser resgatado. De forma que muitos jovens que vêm do extremo, estão aderindo à fé reformada, não estão sabendo lidar com a liberdade que agora recebem, aquela libertação do legalismo, ou do regime opressor dessas religiões. E aí eles vão. Então você vai ver jovens após cultos terem comunhões regadas com bebida destilada e vendo coisas impróprias na TV. Isso não é a reforma. Porque antigamente o que os jovens faziam era ir para casa se reunir para estudar teologia, ou falar de textos bíblicos, ou reunir para evangelizar pessoas. E não estou tirando com isso a descontração, entretenimento saudável, mas parece que virou sinônimo disso. Não, vocês estão enganados. Não é isso que a fé reformada propõe. Ela não liberta de um extremo para colocar no outro. Ela nos faz santos. Agora, cabe a nós, pastores influenciadores, nós falhamos nisso. Porque a ênfase demais em essas disciplinas que são... elas estão salvando a igreja brasileira. Estava comentando com os irmãos, pastores, que na quarentena... O que as seitas fizeram? As seitas, elas não conseguem, elas não vão ter conteúdo online, porque elas não fazem uso da pregação expositiva. Você vai ver o homem do chapéu lá, que vai expor o quê? Mal sabe, aleluia. Oh, meu Deus, segura minha língua. Vamos tanto problema com ela, mas tudo bem. Assim, aquela coisa, aquela cartaz precisa de presencialidade. Então online não dá. O que essa turma fez? Vamos ver quem ensina, e invariavelmente vai chegar na teologia reformada. Augustus, Heber, Leandro, Filipe, tantos outros, sermões, coisas inteligíveis, coerentes, profundas, a exposição da palavra. Talvez você vê que isso aconteceu, e muita gente, através disso, abriu seus olhos. Agora, o que cabe a nós, como referências, pregadores e pastores, dizer que a fé reformada não se limita apenas a essas disciplinas, dar mais ênfase no estilo de vida, na santificação. Não dá para ficar tirando selfie semi-nu e colocando café teológico, kkkk. Por favor, santa, cubra teu corpo. Não dá para ficar postando lendas institutas com um charuto na mão e uma garrafa de uísque. Isso está errado. Não podemos, não é dessa forma. Qual é o ponto aqui? Nós, os líderes, os influenciadores, têm a obrigação
de ensinar para essa gente que está vindo, espera lá, há limites. Existe uma santificação ordenada pela Bíblia, e santificação tem a ver com separação. Paulo diz: não toquei em nada impuro, saí do meio deles, diz o Senhor. Então tem gente confundindo liberdade com libertinagem, e nós precisamos dizer para eles: moça, se vista de forma adequada. Moço, isso não é uma postura para alguém da sua idade. Homem, se porte como marido, chefe de família. Tenha postura no seu ambiente profissional, dê bom testemunho na sala de aula. É claro que eu sei que não é um discurso agradável, principalmente vindo de Paulo Júnior, acho que eu não sei o que circula ao meu respeito com esse tipo de mensagem, mas precisamos dar ênfase nisso, porque Mark Dever diz, por exemplo, uma igreja santa aponta para um Deus santo. Como Deus é visto na terra? Através da sua igreja, que através da igreja a multiforme sabedoria seja conhecida de principados e potestades. Isso quer dizer santificado seja o teu nome. Não tomar o nome de Deus em vão não é só pronunciar uma palavra indecorosa usando o nome de Deus, é aquele que é crente, carrega o nome de Deus, portanto, a maneira como ele vive pode profanar esse nome. Já viu que responsabilidade que nós temos? Somos embaixadores de Cristo, carregamos o brasão celeste, de modo que a forma que falamos, como nos conduzimos, pode honrar o nome de Deus ou manchar o nome de Deus. Irmãos, então precisamos trabalhar e ensinar, dar mais ênfase nos púlpitos, livros escritos, séries de sermões sobre isso. Claro, dizendo da verdadeira santificação, como Paulo vai dizer em Colossenses, que essas coisas não têm poder contra a carne, mas há uma santificação bíblica e verdadeira. Tudo começa o quê? Na justificação pela fé. A salvação em 3 tempos. A primeira, Deus lida com o passado, com a culpa do pecado, a parte jurídica. Ele resolve a nossa questão jurídica diante de Deus, removendo a culpa. Isso acontece quando cremos no passado. Depois nós temos no futuro a glorificação. Deus vai lidar com a presença do pecado, vai retirar o pecado. Isso se dá na ressurreição ou na volta de Jesus, se nós estivermos vivos. Mas entre a justificação e a glorificação, há uma obra da graça que fica no meio, é a santificação. É onde Deus vai lidar com o poder do pecado. O poder do pecado. E para isso o agente é o Espírito Santo. Com a nossa união com Cristo, o agente, o Espírito Santo. E um dos seus frutos é domínio próprio. O que é isso? A capacidade de exercer autodomínio. A força para nós exercermos domínio sobre as nossas inclinações pecaminosas. Santificação. O que é ser santo? Separado, cortado e separado do pecado para Deus. Esse termo era usado nas pedreiras antigas, quando se colhia da rocha pedras. Se cortava e tirava blocos. Mas ninguém retirava blocos de uma pedreira para deixá-los isolados. Era para um uso específico. Santidade, santificação é isso. Cortados, separados do mundo, do pecado, para uso pessoal, consagrados para Deus. A santificação, só vi o tempo aqui, quanto eu tenho aqui, nós precisamos lembrar que ela tem um aspecto negativo e o positivo, nos separar daquilo que é impuro, nos separar daquilo que é mau, nos separar daquilo que é pecaminoso, e a parte positiva, a nossa influência no mundo como sal da terra e luz do mundo.
Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.